meu nome é Daniel, sou analista de investimentos da Capitalismo. Hoje nós vamos falar sobre a CVC, uma das principais agências de turismo do Brasil. Antes, gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscreva em nosso canal. Então, em relação à empresa, ela foi fundada em 1972 na cidade de Santo André, no estado de São Paulo, primeiramente vendendo passagens rodoviárias com foco em operários que trabalhavam na região do ABC Paulista. Ela veio a expandir de forma mais relevante as suas operações a partir de 2009, a partir do momento em que o Private Equity Carlyle, que é um fundo de participação, é um dos maiores do mundo, adquiriu mais de 60% de suas ações. Então, a partir desse momento, a empresa começou a aumentar suas operações, tanto de forma orgânica como também via aquisições. Dentro de suas aquisições estão incluídas aqui a Submarino Viagens e também ativos na Argentina e ativos relacionados ao segmento de educação. Ela abriu capital em 2013 e hoje ela tem um free float que chega a 87%, tendo um capital social, então, um capital pulverizado. Atua com intermediação de serviços de viagem e turismo e possui, dentro de seus canais de venda, lojas franqueadas, lojas próprias, website e agentes independentes. O canal online vem crescendo agora nos últimos meses, nos últimos trimestres. Pontos positivos: a empresa tem uma baixa necessidade de investimento, o segmento de intermediação por si só já tem essa característica, até porque não existe uma base de ativos considerável, até porque os ativos utilizados pelos clientes são fornecidos por outras empresas, como é o caso de companhias aéreas e hotéis, e a empresa também utiliza uma estratégia em que os seus canais de vendas estão focados em lojas franqueadas. Dentro de suas lojas, 1.275 são franqueadas e apenas 20 lojas são próprias, então toda essa baixa necessidade de investimento faz a empresa ter uma alta rentabilidade. O seu ROI passa de 20%, aqui falando em ROI acumulado em 12 meses. Serviços integrados: a empresa ela fornece serviços em toda a cadeia, né? Desde o momento da reserva, passando pela assistência no momento de embarque e também atendimento nos destinos turísticos. Então, ela tem seus colaboradores nesses locais, isso traz maior satisfação aos clientes, sendo um ponto positivo aqui dentro das operações da empresa e sendo uma vantagem competitiva em relação a concorrentes menores. Terceiro ponto é a base de clientes e a relação com fornecedores. Então, a empresa que tem uma participação de mercado de mais de 25%, tem uma escala relevante e isso acaba atraindo fornecedores importantes, como eu falei, companhias aéreas, hotéis e também operadores de cruzeiros. Então, aqui sendo um ponto positivo, inclusive uma coisa acaba alimentando a outra. A partir do momento em que a empresa tem grandes fornecedores do seu lado, ela tem ela fornece aos seus clientes um mix de produtos interessante e a partir do momento que atrai mais clientes, ela acaba então atraindo novos fornecedores. Aqui é uma cadeia que acaba se retroalimentando. Margens elevadas: a empresa tem, na média, uma margem líquida que chegou até 20% nos últimos anos, caiu agora ali para próximo de 15%, mas não deixa de ser ainda uma margem líquida elevada. Lembrando que a margem líquida é quanto sobra da receita em lucro, é quanto a empresa transforma da receita líquida em lucro, chega aqui próximo de 15% hoje, que eu considero uma margem elevada. Margem EBITDA, que já chegou próximo de 50%, hoje está ali próximo de 38%, aqui falando em uma margem anualizada. Capital pulverizado, como eu falei, 87% de free float, o que transforma as decisões da empresa muito mais democráticas, e eu considero esse um ponto positivo. Existem alguns pontos negativos em relação a isso, mas existem mais pontos negativos, mais pontos positivos do que negativos, principalmente no que diz respeito a decisões democráticas e sem um controle ali. Os minoritários têm mais espaço dentro das votações. Ponto negativo, primeiro, é a investigação no âmbito da operação checkout. Então, existe aí uma investigação em relação à propina para cancelar a autuação da Receita Federal de 161 milhões de reais. A notícia em relação a essa investigação é do mês de março desse ano. Inclusive, o presidente da empresa, na época, acertou uma delação premiada, né?
fez um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, e essa investigação pode vir a trazer, a própria notícia já trouxe problemas para a imagem da empresa e pode vir a trazer aí problemas em relação às finanças, né? Pode impactar com multas, mas principalmente o problema aqui é em relação à imagem da empresa. Aumento na alavancagem financeira, a gente vai ver num gráfico mais à frente que a empresa se endividou, ela, inclusive com novas aquisições, ela realizou novas aquisições nos últimos 2 anos novamente. Então a empresa veio com um crescimento na alavancagem financeira e o principal ponto aqui é que a empresa possui um percentual alto de dívida de curto prazo sobre o endividamento total. Isso também vai aparecer no gráfico mais à frente. O último ponto negativo aqui é a concorrência de operadoras digitais. A empresa vem se reinventando, aumentando as suas operações digitais, mas ela ainda tem uma grande representatividade dentro das suas vendas em lojas. Basicamente, 75% do que ela vende é de contato direto com o cliente e apenas 15% é realizada por canais digitais, sendo um ponto negativo. Vale incluir aqui também pontos negativos a situação adversa na Argentina. A empresa tem operações no país, inclusive vem operando com prejuízo na região. Alguns números então em relação à CVC. Ela possui 20 lojas próprias e 1.275 franqueadas, aqui mostrando o foco em lojas franqueadas. 75% das vendas vem por atendimento direto, como eu acabei de falar, e apenas 15% das vendas por canal digital. Esse percentual ele vai mudar agora para o médio prazo, até porque as vendas online vêm crescendo bastante. A gente vai ver isso quando a gente falar sobre os resultados do primeiro trimestre. 35% das vendas são feitas das lojas, né? Das vendas em lojas são feitas em shopping centers. 52% das vendas em lojas são feitas em lojas na rua. 57% das lojas estão localizadas na região sudeste e o valor de mercado da CVC chega a 7 bilhões de reais. Aqui, como eu falei, é a estrutura de capital da empresa, né? A empresa tem basicamente dívidas bancárias, que é também um ponto negativo. A gente pode ver que ela tem uma grande concentração da dívida no curto prazo, mesmo a empresa tendo alongado a sua dívida recentemente, ela tem muitas dívidas a vencer agora até 2020, e é importante ressaltar aqui o crescimento da dívida líquida, essa barra em azul. Ela inclusive realizou novas aquisições e ainda tem gastos com essas aquisições, e ela vem então crescendo a sua alavancagem financeira, lembrando que lá em 2014 a empresa não possuía nenhum tipo de dívida e veio aumentando a sua alavancagem ao longo dos anos, até porque ela veio expandindo suas operações via aquisições. Aqui é a distribuição das lojas pelo Brasil. Como a gente pode ver, a concentração está na região sudeste, e vale ressaltar que mesmo o nordeste sendo mais populoso do que a região sul, a empresa tem mais concentração de lojas na região sul. Aqui é a participação acionária. A gente pode ver que, como eu falei, a empresa tem um capital pulverizado, mas vale ressaltar aqui um fundo em participação que tem 6% e também o JP Morgan Chase, que tem aqui 5%, mas de uma forma geral o free float é bem elevado. Aqui é o retorno acumulado nos últimos 12 meses. A gente pode ver que a empresa ela tem um retorno abaixo do Ibovespa, né? As ações da CVC têm um retorno abaixo do Ibovespa de 10,27% contra 38,66% do Ibovespa, com um movimento descendente principalmente a partir do momento em que tivemos divulgadas notícias sobre a investigação que eu falei em relação à autuação da Receita Federal lá no CARF, tá certo? Então, a partir desse momento, as ações reagiram de forma negativa e caíram aqui, trazendo o resultado em 12 meses para baixo, inclusive passando para baixo do Ibovespa e não superando mais o benchmark desde então. Em relação então aos resultados do primeiro trimestre, nós tivemos aqui alguns resultados positivos. O primeiro foi o aumento de reservas confirmadas, com destaque para o canal online, com uma variação positiva aqui de quase 125%, uma redução de 0,5 ponto percentual na relação entre receita e reservas totais. Aqui
quanto a empresa transforma em receitas as reservas, né? Então, esse movimento ele ocorreu muito em função da maior presença de vendas pelo canal online. Temos também aqui um aumento de 18% em despesas devido a perdas estimadas de crédito, aqui muito em função de um movimento que ocorreu no trimestre, que é o aumento de pagamentos via cartão de crédito, pagamentos esses que eram realizados diretamente com companhias aéreas e acabaram ocorrendo para a empresa, aumentando então as perdas estimadas com crédito e também custos com antecipação de recebíveis dessas compras via cartão de crédito. Aumento de gastos com consultoria e operações de fusão e aquisição, aqui um reflexo do movimento de expansão via novas aquisições. E tem aqui um ponto importante, que é a queda de 31,1% nas reservas na Argentina. As operações na Argentina ainda entregam prejuízo, mas de uma forma geral, crescimento de 15% no EBITDA no Brasil normalizado e 17,5% do crescimento aqui no lucro líquido ajustado no Brasil. A gente não tem nenhuma recomendação atualmente nos ativos da CVC, estamos focados em outros segmentos no momento. Vamos falar então um pouco sobre a Capitalizo. A Capitalizo é uma empresa de análise e recomendação em investimentos. Nós temos produtos voltados para títulos de renda fixa, fundos de investimento. Também temos o Invista em Ações, que utiliza análise fundamentalista para recomendações de longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que engloba os 3 planos em um só. Temos também o Full Trader, que utiliza análise gráfica e técnica para recomendações de curto prazo. E o Capitalizo Completo, que engloba todos os planos em um só. Quem quiser conferir nosso trabalho, basta chegar em conteúdos grátis. Você vai ter lá 3 opções. Clicando aqui, então, no caso no Banco Itaú, basta preencher seu nome e e-mail, que são campos obrigatórios. Caso queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta preencher o seu número de celular. Se possui algum investimento, também é interessante, tá certo? Então, em relação à CVC, é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.